Hoje eu vim fazer uma filmagem especial nesse lugar que parece uma casinha de boneca. Olha que coisa mais chuchu. E olha quem tá aqui nessa casinha de boneca. Ahá! Então agora vocês já descobriram de quem que é a casinha de boneca, né? Estou aqui em Sousas, em Campinas, no ateliê Consentino e Chu, onde a Andréia Consentino, lá de Atibaia, falei certo. Atibaia. Eu sempre confundo Atibaia com Itatiba, mas não é por causa da Andréia não, no geral, assim, na vida eu confundo, mas agora eu falei certo, treinei. A Andréia tem um ateliê há muitos anos em Atibaia, hoje é uma referência nacional, assim, né, graças a Deus que o mundo online abriu as portas pra gente, e há nem um ano, desde janeiro, ela está também agora em Sousas com a Fabi Chu no ateliê Consentino e Chu. E hoje nós vamos ter a sorte de ter uma aula com a Andréia. Obrigada. Obrigada. Bom, obrigada pelo convite, eu estou muito feliz. Eu tenho um ateliê em Atibaia também, né, além do ateliê de Sousas. Eu dou aula há 23 anos, né, tenho um chãozinho aí, uma estrada. Agora eu estou aqui, né, desde janeiro eu estou em Sousas, né, numa nova empreitada, num ateliê muito delicioso e fofo, que a Flávia veio conhecer também. Uma graça, muito, muito legal mesmo, surpreendente. Então, aqui em Sousas a gente tem aulas presenciais, né? A gente dá aula de esmaltação e também de modelagem. A gente tem aula aqui de alta e baixa temperatura. O nosso carro-chefe é a baixa temperatura aqui. E, Andréia, você tem cursos online também, né? Além dos cursos... aliás, eu não sei, assim, eu tô para entender como é que a Andréia negociou, porque o dia dela acho que tem um pouquinho mais que 24 horas. Porque ela dá aula presencial aqui, junto com a Fabi. Ela dá aula presencial lá em Atibaia. Isso. E ela dá aula no online. Aí eu me inscrevi na aula online dela, porque eu quero aprender também, né? Me inscrevi assim, aí eu me inscrevi, claro que eu me inscrevi, achei que eu tinha escrito no curso errado, Flávia, assim, do Flávia, basicamente. Falei, eu queria aprender o barrado azul, né? Barrado azul com maiólica. Barrado azul com maiólica. Eu me inscrevi no curso certo, ela, sim, Flávia. A gente vai fazer aqui, eu vou te mostrar quando você vier. Eu falei, André, você mesmo que está respondendo? E ela consegue responder tudo. Eu falei, gente, como que você dá conta? Meu Deus! Pois é, bastante dedicação. Nossa, é muito! E um vai e vem louco também. Você fica entre lá e aqui, assim? Eu fico transitando. Adoro. Você tá quantos dias da semana aqui em Sousas? Em Sousas eu tô de quarta e quinta-feira. Em Atibaia eu dou aula presencial na segunda-feira, online na terça e online workshops na sexta, lá em Atibaia. Tá. Então, quem quiser, vem fazer aula junto comigo, a gente vai ser companheira de turma. E aí hoje o convite surgiu pelo seguinte, no Fórum de Cerâmica desse ano, né, foi em abril. Foi. Eu estava trabalhando junto com o Rogério, entrevistando as pessoas que iam se apresentar e tive a honra de ser escalada para entrevistar a Andréia. E aí ela começou a mostrar umas questões sobre corante e a diferença que vocês vão ver agora. Eu achei o assunto super mega interessante e perguntei se ela não gostaria de ir um pouquinho mais a fundo e dar uma aula. É isso que a gente veio fazer aqui hoje. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre os corantes e os esmaltes para pintura, né? Para quem gosta de pinceladas, né? E vou falar dos
das diferenças básicas e para que serve cada um deles? Quais são as principais propostas? Porque, coincidentemente, em paralelo a essa apresentação da Andréia, que eu tive o prazer de assistir assim, eu estava fazendo a revisão do texto que tem no site, no meu site, que é um material exclusivo, gratuito, você pode entrar, eu vou deixar o link aqui no descritivo do vídeo, sobre corantes e pigmentos. E essa revisão está sendo feita a 4 mãos, que é junto com o Tito Tortori. Então, quando eu vi a apresentação da Andréia, eu falei assim, nossa, vai dar certinho, porque é o exemplo na prática daquilo que a gente está escrevendo na teoria sobre os corantes e pigmentos e esmaltes. Que Então, legal. deu um casamento assim perfeito. E é isso. Então agora vamos ver as peças também. Então eu trouxe um material aqui, né, que eu fiz para ilustrar um pouco sobre o que a gente vai falar, né, sobre corantes e esmaltes. Então eu tenho o mesmo desenho para corante e para esmalte, né? Aqui dá para ver um pouco a diferença entre o acabamento, né, e o resultado entre o corante e o esmalte. Nesse caso aqui, a gente tem um resultado com cores mais abertas, né, mais vivas um pouco, né, pinceladas muito evidentes. E nesse outro caso, a gente tem nos esmaltes, né, um modelo de vidrado, onde você consegue coberturas muito maiores, mas as cores ficam um pouco mais esmaecidas, né? Incrível a diferença, né? É bem grande a diferença, ó, né? Agora eu vou mostrar bastidores pra vocês. Vocês estão vendo a parte da frente do prato. Gente, dá uma olhada no capricho da anotação da pessoa. Eu nem vou mostrar minha anotação. Olha a letra e tudo bonitinho, a cor certinha, a referência. Nossa, ó, faço questão de mostrar o outro também, que é tudo assim, olha que graça. Fantástico. Tô aprendendo tudo. Me pegou. Muito legal, muito legal. Olha, aqui também, ó. Aqui esse corante, esse esmalte, né? Então aqui a gente tem na borda um fundo que acaba fechando um pouco mais. Foi feito no torno, né? Os dois foram feitos no torno. Mas aqui a gente tem menos marca de pincel. Eu fui aguando para o centro do prato, aqui, para vocês conseguirem ver marca de pincel também no esmalte, mas ele fecha melhor do que o corante, ó. O corante você consegue ver marca de pincelada do começo ao fim, mesmo que eu tente fechar. Então, quando eu quero marcas de pinceladas mais evidentes, eu acabo vindo para o corante. E quando eu quero um fundinho mais fechado, cores com menos marcas de pincelada, eu venho para o esmalte, né? São propostas bem distintas. Ambos ficam lindos, né? Os dois são lindos. Não é possível você dizer qual é melhor e qual é pior, né? Tem pessoas que preferem trabalhar, né, com corante, tem pessoas que preferem o esmalte, né? De acordo com o motivo do trabalho, a linha que a pessoa segue, né? Tem ateliês que eu conheço que só trabalham com corante, o esmalte não entra lá. Ah, é? É. E o contrário também tem o contrário. A minha mãe tinha ateliê, né? Sério, vem de família, que legal. Eu cresci no ateliê da minha mãe e minha mãe só gostava de esmalte. Então, mas eu trabalhei como desenhista há muito tempo, então eu transitava por muitos ateliês e eu conheci muitos ateliês que só entrava corante. Ah, você trabalhava de desenhista nos ateliês, desenhando as peças? Trabalhei. Gente, que máximo! Bastante tempo. Não, e dá uma variedade de experiências assim. Com certeza. Trabalho, foi um apanhado geral que daí acabou refletindo todo o meu trabalho. Né? Entendi, muito legal. E aí no corante depois você aplica uma camada de esmalte transparente incolor? Sim. Tanto esse no corante como esse esmalte. Esse esmalte, desculpa. Todos os dois têm 2 camadas de esmalte transparente por cima, porque eu queimei na baixa temperatura, né? Aqui está queimado a 1020 graus, por exemplo. Tá. Então, eu separei aqui, né, um prato
para a gente falar um pouco da diferença dos dois na prática, na hora que a gente está executando o trabalho. Então, olha, aqui no meu azulejo eu coloquei um corante e um esmalte. Dá para ver a diferença dos dois antes de queimar já, né? Então, aqui eu tenho uma tinta que tem altíssima concentração de pigmentos. E aqui eu tenho uma média concentração de pigmentos, nesse caso aqui, né? Esse é um esmalte que ainda tem um pouco mais de pigmentação, mas tem outros que tem bem menos, né? Então, já de cara a gente consegue ver. Para eu trabalhar com essa tinta, né, eu usei meu pincel úmido. Pouca água já é o suficiente para ele correr. Então, eu vou fazer aqui uma folha com o corante e uma com esmalte. A pincelada corre, ela flui com muita facilidade quando você está usando o corante. O esmalte, para ele correr, ele tem uma textura um pouco pastosa, né? Para ele correr, eu tenho que colocar muita água. Mas olha, o pincel tem que ficar bem carregado. Ele não pode ficar com... E ele ainda produz umas marquinhas, né, umas barriguinhas na hora que você está pincelando, porque você acaba colocando mais tinta nele. Já o corante não, ele fica mais lisão. E essas marquinhas e barriguinhas, elas aparecem depois da queima? Aparece, ó. Isso eu dei uma demão só. Se eu fizer isso com duas demãos, fica inclusive um pequeno relevo aqui. Isso aumenta, né, a ondulação aqui. Mas se eu der 3 demãos em compensação, ele começa a fechar. E aí ele fecha super bem. No azul, olha só, dá para ver super bem, né? E tem alunas que inclusive preferem usar o corante justamente por causa disso, porque a gente vê muito melhor na hora que está pintando o corante e a cor que vai ficar depois. Já no esmalte fica esmaecido, esbranquiçado, né? Com algumas cores isso pode ser um problema se você não está acostumado, que nem o amarelo. Amarelo você pinta, logo depois que ele seca, ele fica meio parecido com a cor da faiança. Então, muita gente prefere o corante por causa disso. Bom, aqui a gente tem o rosa. Rosa é uma questão grande, tanto na baixa quanto na alta temperatura, né? Aqui para nós que usamos corantes. Então, todos estão embaixo aqui, né? Esse é um corante rosa. Ele se comporta muito bem, né? Com uma demão, já ele aparece super bem. Ele fica bem mais vivo. Já no esmalte, ele fica muito esmaecido, fica transparente, né? Precisa de mais demãos aqui para ele aparecer. E ainda assim ele continua meio fraquinho. Olha o amarelo também, ele dá uma boa sumida. Se a gente não coloca uma sombra ou faz um filetado, o amarelo no esmalte ele some um pouco. Já nos corantes, a gente tem uma cor mais definida, com mais contraste. Bom, vamos falar de um outro assunto, né, que é muito recorrente. Algumas pessoas querem fechar fundo com corante, dá para fazer? Dá. Você tem que ter um pouquinho mais de jeito, né, não pode pesar muito a mão no corante. Se você dá muitas demãos no corante, na hora que você está trabalhando, o corante depois da queima, a tendência dele é fritar, né? Ele aparece assim um borbulhado depois. Então, o acúmulo de corante é o que dá essas borbulhinhas depois no final da queima. Já o esmalte, você não vai ter esse problema. Você pode pintar, ele vira um degrau enorme de tinta e ele não borbulha. Ele fica até um relevo bem bonito. Bom, eu tô aqui falando de esmalte de corante, eu tenho que mostrar o que é que eu tô usando, né? Então, eu tô aqui com duas marcas importadas, né? Tem nacionais excelentes também, uso todas, adoro todas. Mas hoje eu tô mostrando essas duas. Essa é a Meiko, essa é a Duncan. Esse aqui é o esmalte que eu tô usando. Ele já vem pronto para uso, né? Você escolhe ali na sua cartela de cor. E o corante também, ele já vem pronto para uso. Bom, sobre as marcas nacionais, eu vou deixar com a Flávia, né? Ela vai colocar depois no descritivo do vídeo.
Eu tenho várias marcas nacionais que eu adoro trabalhar e eu vou escrever todas para ela depois colocar para vocês, para ficar disponibilizado. Então agora eu vou fazer também uma demonstração com vermelho, né, que fica bem visível a diferença entre eles. Corante vermelho. Ele está muito próximo do que ele fica depois de queimado, né? Isso é uma vantagem. E aqui eu tenho o esmalte. Parece um rosa na hora que ele está sendo utilizado. Ele vai ficar muito vivo, tão vivo quanto esse depois de queimado. Mas ele tem, né, como a gente comentou, umas cores mais esmaecidas no esmalte. Para fazer trabalhos mais clássicos, né, italianos, espanhóis, portugueses, eu particularmente prefiro os esmaltes, porque eu acho que as cores muito abertas não ficam tão elegantes para esse tipo de trabalho. Já as aquarelas, eu não abro mão de um corante, né? O corante, ele é interessante porque você coloca bastante água e ele não fica tão transparente, você consegue trabalhar com uma tinta que tem bastante pigmentação. Já o esmalte, nesse trabalho ele some, então é mais difícil de trabalhar, né? Cada linha tem aí a sua proposta e dentre as tintas também, a gente tem que saber fazer uso das duas. Bom, depois de pintar, né, a gente tem a finalização com o esmalte transparente. Eu passo 2 camadas do esmalte transparente, né, numa textura um pouco mais fina, né, não pode usar um esmalte muito grosso, porque senão você vai ter um aspecto meio leitoso nas suas cores depois. Na hora que você estiver esmaltando a sua peça, você tem que tomar um pouco mais de cuidado com os corantes. Os corantes, eles costumam ter fixadores não tão fortes. Então, quando você estiver passando o seu esmalte, você tem que estar com o pincel bem cheio, deitar bem o pincel na hora de aplicar e evitar ficar passando várias vezes no mesmo lugar, porque senão você vai arrastar a sua cor com certeza. Já o esmalte, isso não acontece tanto, é mais difícil. Bom, também é importante dizer, né, que os corantes, depois de queimados, se você não aplica uma demão de esmalte transparente, ele não tem brilho, ele fica fosco. Já o esmalte, se você não aplicar um transparente, ele tem um brilho dele sozinho, né? Ele não precisa do transparente, se você não quiser usar. É o máximo, né? Demais. Olha, assim, é exatamente isso que está escrito no texto, mas a gente vê aqui a diferença entre um material e o outro, que uma coisa é ter na teoria, outra coisa é saber exatamente o que você vai ter. Claro que a gente sabe que nós não dominamos a cerâmica por completo, mas quando a gente consegue conduzir o processo, pelo menos ter uma ideia do que esperar, a expectativa de quando a gente abre o forno fica bem mais próxima da realidade, não é verdade? Verdade. Então, eu, assim, não tenho palavras para te agradecer. Muito obrigada pela sua disponibilidade de tempo, que eu sei o quanto ela é ocupada, de me receber aqui, muito legal. E agora nós vamos terminar com um tour pela casinha de boneca, que é uma graça. Eu faço questão de mostrar para vocês e também para apresentar a Fabi. Fabi, né? Fabi fofa, Fabi fofa. É isso aí. Obrigada, viu, gente? Então agora eu vou apresentar para vocês a dupla dinâmica dona da casinha de bonecas. A Fabi e Chu, que junto com a Andréia Consentino são as donas daqui do espaço. Oi, pessoal. Vem visitar a gente. O lugar é lindo. A gente vai fazer um tour agora. Eu vou pedir para a Fabi guiar a gente, tá bom? Aqui é a nossa lojinha. Então a gente tem loja de peças prontas. Muita gente às vezes vem procurar um presente. A gente sempre vai ter alguma coisa pronta. Nós temos a loja de biscoito. Então a gente tem peças riscadas, caso a pessoa não tenha muita familiaridade com os desenhos. Muitas optam por peças riscadas. Os biscoitos em branco, então tem alunos que gostam de desenhar suas próprias peças. A gente vende as tintas também e a gente faz encomenda se a gente tiver alguma cor que a pessoa precise. E pincel e
acessórios e borracha, tudo que vocês precisarem. Aqui é a nossa sala de pintura. A gente agrega um monte de alunas aqui, maravilhosas, e lá a gente tem um espacinho do café, que a gente faz nossos intervalos, toma um cafezinho, conversa, come um bolinho. Bagunça de forno, tem as peças prontas das alunas, tem as peças em andamento, tem as nossas peças em andamento, tem um forno e o caos. Eu vou levar você no meu ateliê para entender o conceito da palavra caos, porque aqui tá super organizado, gente. Olha isso, gente. Dá para fazer uma festa aqui dentro, olha. Que demais, olha o capricho disso, cuba de cerâmica, maravilhosa. É enorme. Tem várias paredes para caber vários quadros, é muito legal. Cada cantinho um detalhe lindo. Aqui é a nossa sala de modelagem, a gente tem um forno, um mini forno, a gente tem o torno, a gente tem a mesa, e aí as alunas vêm aqui e modelam suas próprias peças.